Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo que está na semana 1 do PET Volume 1 2021, do primeiro ano do ensino médio regular, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre anúncio publicitário e carta de reclamação. Vamos lá? Bom, anúncio publicitário e carta de reclamação, né? Então, o que nós vamos ver hoje? Primeiro, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é gênero textual. Em seguida, vou fazer a diferenciação entre gênero textual e tipo textual. Depois, nós vamos falar do gênero, né? Anúncio publicitário. E depois, em seguida, carta de reclamação. O que é gênero textual? É a classificação dos textos de acordo com as características comuns que estes apresentam em relação à linguagem, conteúdo, etc. Os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Todo gênero textual apresenta características de linguagem, de organização, estrutura e finalidades próprias, embora possa haver semelhanças entre eles. Alguns gêneros, gente, parecem muito, diferencia algum tipo de característica, às vezes o público-alvo, às vezes um objetivo. Por exemplo, um gênero que as pessoas confundem muito é o conto com a crônica. Né? Então, assim, o gênero textual, existem diversos gêneros textuais que nós vamos ver daqui a pouco, certo? E a ideia, como que a gente separa isso? A gente separa realmente pelas características em comum, né? Tanto da estrutura, quanto da função, quanto do objetivo. Então, isso que vai fazer essa diferenciação, essa classificação dos gêneros textuais, beleza? Bom, a diferença entre gênero textual e tipo textual. O tipo textual também é chamado de tipologia textual ou tipos de texto, tá? Então, basicamente, a diferença entre gênero textual e tipo textual é que o tipo textual, ele é determinado pela forma. Ele é mais estrutural, ele tem mais a ver com a estrutura do texto, a forma da escrita, né? Enquanto o gênero textual, ele vai ser determinado pelo contexto e pela função, né? Contexto, em qual situação ele foi escrito, e a função, né? Com qual objetivo? Para que ele foi escrito, certo? Enquanto no gênero textual nós temos diversos gêneros, né? Diversos gêneros textuais, no tipo textual, na tipologia textual, a gente tem 5 tipos. Né? A gente tem o texto narrativo, a gente tem o texto descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Quem quiser saber um pouco mais pode pesquisar e futuramente a gente pode falar nisso novamente, beleza? Então, gente, olha isso aqui que interessante. A questão aqui, olha, por exemplo, então, como eu falei, são os 5 tipos textuais, estão aqui, e aqui são vários gêneros textuais. Aqui não estão todos, tá? Que são muitos, muitos, muitos mesmo, certo? Mas aqui a gente pode perceber, por exemplo, olha, dentro do conto, da crônica, da romance, da notícia, da biografia, da autobiografia, nós temos o quê? Um tipo narrativo, né? O autor vem narrar, vai contar a história pra gente. Certo? Já no cardápio, no relato descritivo, na reportagem, vem o quê? O tipo descritivo, né? Vai acontecer uma descrição do que está ali, né? Do que está sendo mostrado. Já no texto didático, na palestra, na reportagem, a gente tem o quê? Um texto expositivo, né? O autor vai expor para você alguma situação, algum acontecimento, né? E algum relato. Já que na carta aberta ou, né, na tese, uma defesa de tese, um artigo científico, vem um texto o quê? Argumentativo, aquele que quer fazer com que o autor quer que o seu leitor, ele quer convencer o seu leitor, desculpa, daquilo que ele está falando, tá? Isso acontece no texto argumentativo. E aqui nós temos o texto injuntivo, que acontece o quê? Geralmente nos gêneros manual de instrução, propaganda, receita culinária, certo? É aquele que vai te trazer o quê? Instruções de como proceder, né? Explicações de como fazer aquilo ali, qual método utilizar, beleza? Então, gente, os gêneros são vários, mas os tipos textuais a gente tem esses 5 aqui que foram listados para vocês. E uma coisa que é importante vocês saberem é que um mesmo gênero textual pode apresentar mais de um tipo textual. Nós vemos aqui o exemplo, a reportagem aparece aqui, né? Como tipo textual descrição, deixa eu voltar aqui. E também parece como o quê? Como tipo textual expositivo, tá? Então, numa reportagem eu posso ter tanto uma descrição como uma exposição do que está acontecendo. Então, olha aqui o exemplo para vocês verem. Certo? Aqui, né, a gente está trabalhando com o gênero textual receita culinária. Ele é um gênero por quê? Porque ele tem uma função, né? Ele tem uma função que, no caso, é informar ou ensinar a fazer uma receita,
certo? Ele tem uma estrutura que segue esse padrão aqui, geralmente vem os ingredientes, depois o modo de preparo, certo? Nessa estrutura, entendeu? Então, por isso, ele se encaixa ali na classificação como receita culinária. Todo texto com essa função e com essa estrutura, com essas características, a gente vai chamar de receita culinária. Dentro da receita culinária, gente, a gente tem alguns tipos textuais, né? A tipologia textual que nós temos a injunção, primeiramente, talvez a mais forte aqui, por quê? Porque é uma instrução, né? Está te ensinando, explicando como fazer alguma coisa, certo? Mas também nós temos a descrição. Os produtos estão sendo descritos que eu preciso utilizar. E temos a narração, está sendo narrado como eu devo fazer essa receita, certo? Então, dentro do gênero textual receita culinária, a gente tem pelo menos 3 tipos textuais, certo? Para exemplificar o que a gente estava falando ali. Então, lembrando, o gênero textual tem a ver com o conceito e com a função do meu texto, e a tipologia textual tem mais a ver com a estrutura, com a forma do meu texto. Então, vamos agora para o anúncio publicitário. O anúncio publicitário é um gênero textual usado para divulgar, promover uma ideia, um serviço, um produto ou uma marca. Qual que é o objetivo dele? É persuadir. O que é persuadir, gente? É convencer, fazer alguém pensar igual a você. Os receptores da mensagem. No caso, receptores da mensagem geralmente é o leitor, né, o telespectador. Então, a ideia do anúncio publicitário é convencer ali, né, o leitor, o telespectador, de consumir tal produto ou de largar algum hábito. Então, tem várias maneiras e tem vários tipos de anúncio publicitário, beleza? Quais são as características, né, desse anúncio publicitário? São constituídos por linguagem verbal ou não verbal. O que é linguagem verbal? É o texto escrito mesmo. E a linguagem não verbal pode ser uma imagem, pode ser um som, né? Então, isso são características aí. Linguagem simples e informal, né? Quanto mais simples, melhor, porque você vai alcançar o seu público mais facilmente. Verbos no modo imperativo, né? O modo imperativo é aquele modo das ordens, do conselho, da orientação, né? Faça, compra, morda, invista, né? Então, esse é o modo imperativo dos verbos. Os textos são curtos, propositalmente, para não ficar aquela coisa chata, maçante e tal, certo? E os textos também são persuasivos e atrativos. A gente falou de persuasão, né? Quer te convencer, quer te influenciar e quer te atrair. Né? Quantas vezes a gente não tá nem ligando para uma coisa e você vê uma propaganda legal e aí você acaba, ó, eu preciso disso. Nunca precisou, mas aí ele começa a querer aquilo ali, certo? Desejar aquilo ali. É você atraído para aquilo ali. Acontece os jogos de palavras, como nós vamos ver nos exemplos a seguir ali. Também é utilizado muitas figuras e vícios de linguagem para para chegar no objetivo, né, da propaganda, às vezes para levar ela para um lado mais cômico, para um lado mais emocional, né, depende do objetivo ali do autor que fez aquele anúncio publicitário, beleza? Tem a presença de humor, de ironia e é muito criativo. A gente tem cada propaganda incrível, cada anúncio incrível, então a criatividade é um ponto assim muito, muito forte no anúncio publicitário. Beleza? E o uso de imagens e cores, né? Isso aí também influencia muito a gente, certo? Não achem que aquele produto que você gosta daquela cor sem querer, sem propósito nenhum. Existe ali, né, uma maneira de te persuadir, de te influenciar. Então, a estrutura agora. Não existe uma estrutura fixa padrão, tá, gente? Depende de onde vai ser veiculado esse anúncio, inclusive o tamanho do espaço, né? Tipo assim, se for uma notinha de jornal, tem que ser uma coisa pequena. Se for um outdoor, dá para você fazer mais coisas, né? Então depende muito disso também. Mas a gente precisa citar algum modelo, né? Alguma estrutura básica. Isso não quer dizer que ela é engessada, que ela não possa mudar. Geralmente vem com um título chamativo, né? Escrito com letras maiores. Também vem com uma imagem chamativa, ou não, porque nem todo texto, como falamos, né? Nem todo texto tem essa linguagem não verbal, mas a maioria sim tem essa imagem chamativa. O corpo do texto, né? Aonde que vai aparecer aquela mensagem que vai te persuadir, que vai te convencer, que vai te influenciar. Ela sempre vai ser apresentada de maneira breve, numa linguagem clara e simples. E a identidade, né? A marca da empresa ou do produto, bem como o contato, obviamente, porque ele quer vender, né? O seu produto. E também pode aparecer, né? Principalmente as grandes marcas têm seu slogan, logotipo e ou logomarca, tá? Falta uma barrinha aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Slogan, logotipo e logomarca, que talvez seja uma coisa que confunde um pouco a cabeça das pessoas. Então, slogan é uma frase simples e de fácil memorização para uma marca ser sempre lembrada. Então, gente, é aquela frase de impacto. Sabe? Que onde que chega, você vai lembrar. Vou dar exemplos que vai ser melhor, que eu pus os exemplos bonitinhos aqui, olha. Feito para você. Você lembra de quem? Do Itaú.
amo muito tudo isso, McDonald's. A gente se liga em você, da Globo, né? Na minha época era a gente se vê por aí, ou por aqui, certo? Então aqui a gente tem exemplos, né? Essas frases aqui são o quê? Os slogans dessas marcas, tá? Então, tá vendo que são frases curtas, super simples e que você lembra. Na hora que você vê, amo muito tudo isso, você já lembra do quê? Do Mac, né? Aquele famoso, aquele cantor de funk MC Donald, né? Brincadeira. O logotipo é a parte escrita, o nome da marca de forma estilizada. Logomarca é o desenho, o símbolo ou o ícone que representa a marca graficamente, tá? Então, existe uma pequena diferença entre logotipo e logomarca. O logotipo tem a ver com a escrita do nome, tá? Bem estilizado. Por exemplo, o Itaú aqui a gente tá vendo que isso aqui é um logotipo, tá vendo? Tem o logotipo e o slogan junto, né? No mesmo formato aqui, no mesmo texto, certo? E a logomarca tem a ver o quê? Com desenho, com símbolo, né? Esse M aqui, né? A gente sabe que é uma logomarca, né? Onde que você vê, você sabe que é o McDonald's. Esse símbolo aqui, né? Esse globo aqui, a gente também sabe exatamente que é da emissora da Globo. Então, a diferença basicamente é essa, certo? Gente, não necessariamente, nesse caso, nesses três exemplos que eu dei aqui, né? Tem tanto o logotipo, a logomarca, mais o slogan. Mas não necessariamente precisa. A marca é obrigada a ter ambos na composição da sua identidade, certo? Então pode ter só um e a gente de cara olhar e lembrar e saber do que se trata, como os exemplos que eu vou dar aqui agora, olha. Aqui a gente tem vários exemplos de logotipo e logomarca, né? Então Sega, o Walmart, a Coca-Cola, certo? Nintendo, são exemplos aqui de logotipo, né? Vem o nome mesmo da marca estilizado. E temos também as logomarcas aqui, né? Nike, que é famosíssima, Volkswagen, entre várias outras aqui, certo? Então a gente sabe pela logomarca, ou pelo logotipo, ou pelo slogan do que se trata a propaganda. Por quê? Porque parece um chiclete, né? Fica grudado na cabeça, gravado na cabeça da gente. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de propaganda para falar sobre aquela questão do humor, dessa intertextualidade também, dessa linguagem figurada, certo? Então aqui nós temos o quê? A gente tem a propaganda do Bombril, esse moço aí foi muitos anos o garoto propaganda da Bombril. E aqui ele está o quê? Vestido de Mona Lisa, então, né, trazendo aqui referência da obra ali, né, de Da Vinci, a obra mais famosa dele, que está lá no Louvre, caríssima, acho que ela nem sei se ela existe valor para ela, de tão especial que ela é, certo? Então ele está vestido aqui de Mona Lisa, e a frase embaixo condiz com todo esse trabalho aqui de imagem do anúncio publicitário, né? Mon Bijou, deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, né? A Mona Lisa é uma obra-prima. Então aqui, gente, a gente pode falar que houve o quê? O uso da figura de linguagem metáfora, né? Ele falou o quê? Que a sua roupa vai virar o quê? Uma obra-prima. Que Mon Bijou deixa o quê? A sua roupa uma perfeita obra-prima. Então nós vamos a metáfora acontecendo aqui também. Essa propaganda aqui eu trouxe como exemplo, né? De uma propaganda, a anterior também era, presença de texto verbal e não verbal. É uma propaganda bem chocante, né? Então parece que são dois outdoors, então tem bastante espaço. E aqui começa: a pressa passa, as consequências ficam. Então a gente tem esse título aqui, aí depois vem esse corpo do texto, né? Mude o trânsito mudando você. Aqui as marcas embaixo, né, que estão fazendo essa campanha aí pela vida. E a gente vê claramente na imagem, né, bem chocante, um acidente acontecendo, certo? Talvez por imprudência, talvez porque a pessoa, né, precisava de uma mudança ali. Então a gente vê todo esse contexto aqui acontecendo, todo esse acidente acontecendo e o final aqui trágico, né? Então também é uma propaganda bem interessante, ficou bem legal. E a ideia é essa mesmo, é trazer essa persuasão, esse choque mesmo, e eu acho que deu super certo nessa propaganda. Outra propaganda aqui, agora um exemplo de um texto, né, uma propaganda que tem somente o texto não verbal, né, que nem precisa falar, né, a gente tem pulmões aqui, e a gente vê claramente, ele parece um cigarro, né, essa fumaça de cigarro, e qual cor que esse pulmão está, né, tudo é muito propositalmente planejado, pensado, e não precisou nada escrito para você compreender perfeitamente do que se trata essa propaganda, né? Então é bem interessante, ficou bem legal também. Aqui agora uma propaganda que traz somente o texto verbal,
né? Então tá assim, banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Então fazer esse trocadilho aqui com cão e gato, né? Banho e tosa. E aqui também a gente vê a presença de metáfora, né? Comparando o cão aqui com o gato, né? Não no sentido de felino, de animal, né? De quê? Vai ficar bonito, vai ficar perfeito, vai ficar lindo, certo? Então é essa a ideia aqui também. Então a gente pode ver vários exemplos aqui, né? De textos, de propagandas, desculpa, anúncios publicitários com essa presença só do texto verbal ou texto não verbal ou os dois juntos ao mesmo tempo, certo? Sempre trabalhando ali textos curtos, trazendo atenção ali para alguma coisa, seja para o lado mais do humor, seja para o lado mais de sensibilizar mesmo, né? Bem legal essa. Eu gosto muito desse gênero textual. Então vamos agora para a carta de reclamação. É um gênero textual de correspondência. Quando fala de carta, a gente lembra o quê? Correspondência, correio, né? Apesar que hoje a gente tem as cartas cibernéticas, né, que são os e-mails e tudo mais. Então, qual que é o objetivo de uma carta de reclamação? É manifestar alguma insatisfação para algum destinatário que tenha poder ou responsabilidade sobre o problema. Então, a ideia, gente, da carta de reclamação é realmente você levar à tona de quem pode resolver seu problema, obviamente, alguma coisa que está te deixando insatisfeito, que não está legal para você, tá? Quais são as características dessa carta? Ela apresenta uma linguagem clara, concisa e argumentativa. Gente, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro no que você está falando ali, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela também é subjetiva. Por quê? Porque tem a ver com o sujeito, tem a ver com a sua insatisfação pessoal, né? Que é a próxima característica aqui, que ela expressa e defende uma insatisfação pessoal. Toda a informação apresentada deve ser pertinente à reclamação que está sendo feita. Gente, se é uma carta de reclamação, você está reclamando de um buraco que tem 5 anos que está na sua rua, né? Não tem como você sair desse tema, você tem que estar ali, né? Tem que ser pertinente a isso. Não adianta você falar da festa da cidade, do cachorro que atravessou, que mijou no poste, né? Então você tem que ter foco ali no que você está reclamando, beleza? O autor também pode inserir anexos que auxiliem na argumentação. Vamos ao exemplo aqui da questão do buraco. Você pode mandar uma foto da cratera que está na sua rua há 5 anos, né? Tem gente que faz até festa de aniversário para o buraco. Então você pode mandar isso também para ver como que a situação é grave, né? É rir para não chorar, certo? Bom, qual que é a estrutura? Essa carta apresenta elementos da estrutura padrão do gênero de correspondência. Então, ela vai vir com local, data, destinatário, remetente, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura, etc. Tá? Então, aqui eu peguei até do Brasil Escola esse exemplo aqui. Então, identificação do destinatário. Nesse caso, o nome pode ser acompanhado do cargo ocupado pelo destinatário e ou o nome da instituição da qual faz parte, né? Por exemplo, se você está fazendo a carta para o prefeito lá sobre o buraco da sua rua, você pode colocar o nome dele, falar que ele é prefeito da sua cidade, não, certo? Marcação de local e data é importante também. Quando que está acontecendo isso, né? A cidade tal, data tal. Vocativo, o que é, gente? É você o quê? Destacar quem você está chamando para essa conversa. Né? Quem é o seu interlocutor ali, certo? Então, quem que é o seu destinatário? Remetente a você, que você está enviando a sua carta, e destinatário que vai receber essa carta. Então, o vocativo vai chamar o destinatário para a conversa. Então, depois de feito isso, você vai vir com o corpo do texto, né? Que é a parte que realmente interessa, onde você vai expressar o seu problema, a sua indignação, o que está acontecendo, etc. Tá? Enfim, a despedida, para marcar a finalização da mensagem e depois de tudo, a assinatura, gente. Tem que assinar de próprio punho, pessoal. Às vezes você fez a carta bonitinha no computador, né? Mas aí na hora que você vai enviar, pelo menos a assinatura, você tem que colocar lá sua letra bonitinha, tá? Então não esqueçam disso. Bom, como produzir uma carta de reclamação? Primeiro, você vai começar o texto com a marcação do local e data, que é opcional, gente. Nesse caso aqui, se você quiser, você pode colocar no final também, tá? E o nome da instituição, se houver, né? Por exemplo, assim, você está reclamando da prefeitura, então coloca lá. Você vai inserir o nome do destinatário e as informações adicionais sobre ele, que a gente já falou anteriormente, né? Fulano de senhor, fulano de tal, prefeito da cidade tal, certo? Então, isso é interessante. Usar o vocativo adequado à circunstância e à posição hierárquica do destinatário. Se você estiver falando com o presidente, se a sua carta é para o presidente, uma carta de reclamação para o presidente, você vai colocar lá, né, Vossa Excelência. Então, todos os
Os pronomes de tratamento mesmo que a gente costuma usar de acordo com a posição da pessoa. Iniciar o corpo do texto se apresentando e apresentando a situação que gerou a insatisfação. O corpo do texto, gente, você vai começar com o que está te causando o problema, né? Foi na rua tal, no bairro tal, já tem tanto tempo que tem esse buraco, não. Coloca lá. Né? Então, você vai dar seguimento, né? Você vai aprofundar os seus argumentos. É uma carta argumentativa. Você tem que convencer a pessoa, né, o seu destinatário, que a sua reclamação, ela é justa e que você precisa de um posicionamento e de uma atitude dessa pessoa ou desse órgão, né? Então ali você vai aprofundar os seus argumentos, você vai dar detalhes que expressam desconforto e indignação que você está sofrendo, certo? Você vai concluir com um desfecho e uma solicitação de ajuda, né? Então, tipo assim, olha, por favor, lembre de nós te ajudamos a te eleger, precisamos urgentemente que você olhe para nós. Enfim, daqui a pouco eu vou dar um exemplo que vai ficar mais interessante para você, certo? Então você pode inserir uma despedida cordial, a vontade que a gente tem é de brigar, de xingar, mas como somos pessoas educadas, a gente faz ainda uma despedida cordial, certo? Assina de próprio punho e aí, se você não colocou a data lá no começo, né, e o local, você pode colocar agora no final, tá? Então isso aqui é uma carta de reclamação, tranquila demais, né, gente? Bom, eu peguei esse exemplo também aqui do Brasil Escola, certo? É uma carta, então vamos lá. Então ela começou aqui, né, direitinho. O local e a data ela colocou em cima, né? A pessoa, o autor colocou em cima. Colocou aqui o vocativo, né? A empresa tal, a empresa X. E aí começou o corpo do texto, né? A introdução. Primeiro aqui, olha. Eu, Lúcia, comprei um notebook da marca tal e do modelo Z no dia 18 de novembro deste ano, no site oficial da loja. O computador apresentava, entre outras qualidades, o rápido funcionamento, ampla memória e praticidade. Este último tendo em vista que o produto deveria ter pouco peso, facilitando seu carregamento. Ao receber o produto em casa, assustei-me logo de início com o peso da caixa, que julguei estar alto demais, mas refleti que podia ser devido ao isopor e aos acessórios. Abri o pacote e, para minha surpresa, o peso da caixa era realmente do computador. Ainda duvidando do meu julgamento, pesei os dois notebooks, o meu antigo e o novo, para testar a diferença. O produto antigo pesou 1,650 kg. E o produto novo, propaganda de leveza, pesou 1,8 kg. Reitero que entre as frases de propaganda constava a afirmação: produto mais leve da história e presente no mercado. Algo que nitidamente não é real, pois além de não possuir o menor peso, meu antigo modelo ainda está disponível em mercado. Logo, são duas mentiras em uma frase só. Estou decepcionada. Comprei um produto considerando o peso. Afinal, minha profissão exige muita mobilidade acompanhada do computador. No entanto, fui enganada e acabei ficando pior do que já estava. Portanto, envio essa carta formalizando a reclamação e solicitando um posicionamento da empresa quanto ao meu problema. Caso não seja tomada nenhuma atitude, tentarei resolvê-lo por vias legais e jurídicas. Atenciosamente, Lúcia Silva e Silva. Tá? Então, aqui a gente está bem claro aqui, né? Um texto naquele molde que a gente acabou de ver, certo? Uma carta de reclamação que vem com o local e a data no início, bem convocativo, né? Colocando aqui, informando para quem que é meu destinatário, no caso, a empresa X, né? Então, vem o corpo do texto com a introdução, com o desenvolvimento, ela coloca os argumentos dela, né? Que ela acreditou naquela propaganda ali, que ela precisa de um computador mais leve por causa do trabalho dela. E aí ela coloca a sua indignação, como que ela está decepcionada, e ela termina realmente falando, olha, eu quero um posicionamento de vocês, e se vocês não me derem esse posicionamento, eu vou ter que resolver de outras maneiras, né, por vias legais jurídicas. Então, assim, ela conclui, ela fecha a carta de reclamação dela, e aí ela coloca essa despedida, né, vamos dizer assim, atenciosamente, de forma cordial, e assina no texto aqui, certo? Faltou só assinatura de próprio punho, mas deve ser porque é uma carta redigida só para exemplo, tá? Então, gente, basicamente é isso, uma carta de reclamação. É muito simples e muito tranquila. Bom, quais são nossas considerações finais? Primeiro, tanto o anúncio publicitário quanto a carta de reclamação são gêneros argumentativos e considerados textos persuasivos. Por quê? Nas duas, existe o objetivo de convencer, de persuadir, de influenciar o seu leitor, seja para adquirir um produto ou um serviço, no caso do anúncio publicitário, seja para convencer, né, o seu destinatário, no caso da caixa de reclamação, que a sua reclamação ela é
ela é correta, né? Ela é justa. Então, os dois precisa, né, de usar esse texto persuasivo, esse gênero argumentativo, precisa de ter argumentos, né? Não adianta só falar e não se explicar. Certo? E a carta de reclamação, ela é um subgênero do gênero textual carta. Dentro do gênero carta, vai ter vários tipos, né, de cartas. Carta de reclamação, carta do leitor, etc, etc. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. Qualquer dúvida pode me procurar, estou à disposição. Beleza? E eu espero, assim, que vocês se dediquem esse ano a esse PET e a todas as atividades que serão propostas e pode contar sempre comigo. Então, até mais. Tchau, tchau.